Meus irmãos, crianças, nós vamos ler um texto da Palavra de Deus que está lá em Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. Eu creio que foi o texto que foi lido, inicialmente, pelos irmãos. E esse vai ser o texto que nós vamos meditar hoje, tá? Na Palavra de Deus. E eu quero fazer um desafio já de cara com as crianças. Vocês vão ter que identificar para nós os personagens da história, ok? Quem são os personagens da história que o Titi vai ler. Amém? Os adultos fazem a mesma coisa. Amém. Vamos lá. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém, crianças? Então, discutam entre vocês aí quem são os personagens da história e daqui a pouco eu volto com vocês para perguntar. Tá certo? Beleza? Beleza, Alice, que bom. Amém. Bom que meus meninos estão ali, né? Agora vamos ver se a pregação funciona, né? Amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido e eu sei que se você é velho de igreja igual eu, você já deve ter ouvido pelo menos umas 30 vezes já esse texto, né? E, obviamente, esse texto, ele traz para muitos, uma visão muito simplória, que dá a sensação que Jesus está querendo ensinar sobre estilos de oração. Porque fala que um subiu, orou de maneira arrogante, ele foi culpado pelas suas atitudes, e de outra maneira, parece que o outro orou de maneira humilde, né? E ele foi justificado por Deus por essa forma de se expressar. E eu confesso para vocês que muito tempo atrás eu tinha essa mesma visão. Eu olhava e falava, nossa, que legal. Então, quando eu tenho que orar para Jesus, eu tenho que baixar a cabeça, bater no peito e falar que eu não mereço, né? E aqueles que oram de maneira altiva vão ser castigados pelo Senhor. Dá a sensação que esse texto está dizendo isso. Mas ontem aconteceu algo muito legal que eu acho que tem a ver com essa história. Eu gosto de contar história, a Letícia fica brava comigo quando eu começo a contar história, mas, né, Leti? Mas olha só, ontem, como de costume, eu gosto de jogar futebol, os irmãos sabem, eu sempre levo, quando posso, o Matheus, né? E o Matheus, ele vai comigo sempre por uma condição. Ele fala, papai, eu vou, mas depois eu quero nadar. Aí eu tenho que levar ele, depois nadar com ele um pouquinho, né? E ontem ele propôs uma brincadeira, pela primeira vez ele propôs essa brincadeira comigo, né? Que ele queria entrar na piscina e ele queria mergulhar e falar quantos segundos eu fico debaixo d'água. E ele mergulhou, né, a primeira vez deu 6 segundos. Aí mergulhou de novo, deu 7, mas não passava dos 7 segundos. Ele ficava com medo e subia, né? E ele bravo, papai, eu quero fazer mais tempo. Mas ele afogava, ele mergulhava e não saía dos 7. Aí eu tive uma brilhante ideia. Vou contar mais rápido. Ele ficou 20 segundos. E aí na hora que eu falei, filho, você ficou 20 segundos. Aí ele olhou pra mim e falou, agora sim, papai, agora... Mas olha só, e aí ontem nessa cena, né, eu estava preparando essa palavra, eu lembrei disso, eu fiquei pensando, falei, gente do céu, na nossa relação com Deus é da mesma maneira.
Porque às vezes a gente quer, né, nos relacionar com Deus e a gente quer mergulhar e às vezes a gente quer falar para Deus, eu quero demonstrar mais, eu quero aparecer mais, eu quero parecer que eu dou conta, né? E aí vem Deus e muda a contagem para ver se parece que a gente dá conta, né? Mas de alguma forma Deus, ele precisou e foi necessário intervir no tempo e no espaço nas nossas vidas, não só para a gente ficar mergulhado 20 segundos, mas que a gente pudesse mergulhar eternamente, amém? Então, de alguma maneira, essa história com Mateus, me veio muito à mente esse texto que a gente está lendo, que a gente leu, para demonstrar que, de alguma maneira, não há um homem, não há uma mulher, não há nada nesse mundo que possa fazer você melhorar na sua relação com o Senhor. Segundo as Escrituras, a nossa relação com o Senhor em Cristo, ela é plena. E Deus, ele foi o responsável por isso. Deus alterou a contagem, vamos dizer assim, para que isso se tornasse possível. Então, o texto que nós lemos, meus irmãos, de alguma maneira, ele não resta dúvida que a humildade na oração está no centro dessa história. Não tem dúvida disso. Mas, de alguma forma, essa parábola proposta por Jesus, ela foi endereçada. No começo da leitura que nós lemos, né, Lucas vai dizer que o foco principal dessa parábola é a justiça e os que creem. Porque, de alguma maneira, ela foi dirigida para algumas pessoas que, se você vai ler no versículo 9, que, de alguma forma, se consideravam o quê? Justas. E porque elas se consideravam justas, o que elas faziam? Desprezavam os outros. Então, Jesus propôs essa parábola dentro desse contexto. Amém? Então, obviamente, Jesus não está falando de oração. Ele está falando de quê? Justiça. Amém? E aí, então, começa a saga, né? Crianças, quem foram os personagens da história? Vamos lá, vamos ver se vocês anotaram. Já anotaram. Quem foi? Fariseu e publicano. E o publicano. Ótimo. Alguém aí sabe o que é um fariseu, não? Não. Ninguém? Não. Gente do céu. Sabe não? Não. Eu acho que o Ariel sabe. O Ariel tá lá no pé do Gamaliel todo dia, né? Você que não sabe, velho. Não sabe? Ok. Meus irmãos, os fariseus, né, eu sei que muitos de vocês sabem, né, era um povo que era muito devoto à lei, às escrituras, né, à Torá, obviamente. Segundo o registro, eles surgiram 2 séculos antes de Cristo e eles permearam logo, bem depois da destruição do templo, 70 anos depois de Cristo. E eles eram tão devotos da lei, vai dizer a história que eles viam a lei como algo salvífico. Por isso eles eram conhecidos como legalistas. Um legalista é aquele que olha para a escritura, a letra em si, e acredita que o fato de você cumprir aquilo que está escrito, você será salvo. Certo? E no tempo de Jesus, você vai ver que toda vez que Jesus ia fazer alguma coisa, tinha o que do lado dele? Um fariseu. E o fariseu, segundo o contexto da época, eles estavam ao redor do Sinédrio, né? O Sinédrio foram, inclusive, as sinagogas foram uma criação dos fariseus. Os fariseus criaram esse modelo de sinagoga para ensinar o povo a respeito da Torá. Então, sempre quando Jesus ia fazer suas aparições públicas, o Sinédrio, de alguma forma, ou as sinagogas enviavam 2 fariseus para testar aquele profeta, testar aquela pessoa, que no caso era Jesus. E eles não fizeram isso só com Jesus, obviamente, eles deviam fazer com várias pessoas, até porque eles iam investigar para saber se aquele era o Cristo. E eles faziam perguntas constantemente para Jesus, principalmente para tentar pegá-lo e expô-lo publicamente. Tanto que quando ele disse que ele era o Filho de Deus, falou, crucifica, mata. Agora descobrimos um motivo para poder matar esse cara, então mata ele, certo? Então, nas Escrituras, no Novo Testamento, você vai ver vários momentos em que Jesus está confrontando e sendo confrontado por um fariseu. Amém? Então, o grande objetivo do fariseu não era pegar Jesus, mas era, segundo o entendimento da época, guardar-se ou guardar a lei. Então, eles vão falar que para eles, os fariseus, a lei era como se fosse um jardim. Certo? E esse jardim tinha que ser protegido. Então, eles colocavam cercas ao redor do jardim. Olha só, para vocês entenderem esse exemplo, né? Esse irmão vem cá todo dia, não se preocupem.
E olha só, no texto, esse fariseu que aparece aí, olha só, meninas, jovens, olha só. Nesse texto que aparece aí, Jesus vai dizer que esse fariseu, ele disse algumas coisas. Ele falou a respeito de oração, ele falou a respeito de jejum. E segundo a lei mosaica, Deus exigia apenas um dia de jejum para o povo de Israel. Você sabia disso, não? E esse dia era o dia da expiação. Então Deus exigia que no dia da expiação, né, o povo deveria fazer um jejum por conta daquele ato supremo, né, que era o dia da expiação. Mas os fariseus da época proporam algo melhor. Falaram, rapaz, vai que a gente está falhando. Então eles botaram uma cerca na lei. Como é que eles fizeram isso? Eles proporam então jejuar sempre 2 dias antes e também 2 dias depois de todas as festas solenes dadas ao povo judaico, que davam um total de 12 jejuns por ano. Deus não pediu isso, mas o que eles acreditavam? Porque isso ficou conhecido como uma lei oral e não uma lei escrita, e isso tinha entre eles também, tá certo? Então tinha a lei escrita e a lei oral, que era a lei que vinha por tradições, como por exemplo lavar as mãos. Lembra daquele momento que os fariseus viram para Jesus, seus discípulos, como se lavar as mãos? Como assim? E isso não está na lei mosaica, isso é uma lei oral, uma lei da tradição. Então, de repente, esse fariseu da história dada por Jesus, da parábola, é alguém que fala que ora quantas vezes por ano? Alguém sabe? Alguém fez a conta? Não. Como é que está no texto aí? Olha pra gente, olha a acentuação que Jesus faz. Hã? É 2 vezes, é mais do que nós, não é não? Não é não? Imagina, ainda estava tudo magrinho se fizesse isso, não, Haroldo? Um low carb aí, né? Mas olha só, esse fariseu então, segundo a história, ele colocou uma cerca na cerca. Você entendeu o problema, não? Você entende isso, não? Então ele fez jejum 104 dias por ano. Né? 52 semanas, vezes 2, não, é mais, né? Não é vezes 2, 104 dias por ano. E também vai dizer na tradição que no Antigo Testamento, a respeito do dízimo, Deus estabeleceu na sua ordem, na lei mosaica, que o dízimo deveria ser dado dos cereais, do vinho, daquilo que era colhido na lavoura, certo? No Novo Testamento, por um aspecto de tradição, imagina a gente hoje tendo que trazer galinha para o dízimo. Imagina essa cena. O seu Pedro, meu sogro, faz isso, né? O meu sogro é demais. Mas imagina essa cena. Seria complicado demais, né? A gente ia ter que ter um curral lá de fora. Eu vou trazer um porquinho, porque nasceu 10, né? Eu trouxe 1, né? Como é que a gente resolve isso? Então, para uma questão de auxílio no Novo Testamento, houve também algumas conveniências para auxiliar. E aí eu até anotei, porque eu achei interessante. Eles criaram um padrão. Era o seguinte, tudo que fosse usado como alimento, ou tudo aquilo que era vigiado ou que crescia no solo, deveria ser dizimado, dar como dízimo. Só que aí vem esse fariseu da história e fala o quê? Ele deu dízimo de quê? De tudo. Ou seja, o cara elevou ou não o padrão? Elevou. E obviamente isso é uma parábola. E Jesus está contando essa parábola como um exemplo para acentuar algo muito importante para nós. E a gente já tem falado isso até o cansaço. Na ótica de Deus, você e eu não temos absolutamente nada a oferecer para Deus. Não existe nada, ninguém que possa surpreender a Deus com algo que Ele não tem. Você pode trazer vaca, bezerro, você pode trazer óleo, você pode trazer dinheiro, grana, você pode dedicar até tempo. Você não vai surpreender a Deus. Segundo a Escritura, Deus se surpreende apenas com um ato que ocorreu na história. E foi o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe absolutamente nada que surpreenda a Deus a não ser esse ato. Portanto, agora vamos entender um pouco do contexto da época. Você nasce numa tradição judaica e foi ensinado desde pititim, como os meninos ali, que você precisa guardar a lei. Se você não guardar a lei, você é um impuro. Você não merece fazer parte do rebanho de Deus porque você não guarda os mandamentos de Deus. Imagina para esse fariseu agora se apresentando diante de Deus lá com seus 30 anos de idade, apresentando o que para Deus agora, o Guilherme? Uma conta. Você apresentou uma conta. Deus, é o seguinte, aqui está meu currículo. Imagina que cena.
E o problema é que você está apresentando um currículo para alguém que conhece mais seu currículo que você mesmo. Só que ao contrário desse fariseu, a história também apresenta outra pessoa, outro personagem. Quem é, crianças? Depois do fariseu? Publicano. E alguém, meninas, alguém sabe o que é um publicano? Não. Não sabem, né? Tá. Então, enquanto eu vou explicando aqui, vocês vão desenhar agora um templo. Pode ir. Ok? Porque eles foram para onde? Eles foram para onde? Foram para o templo. Lembra como está escrito aí? E uma coisa importante aí, de contexto, porque parece que no texto fala que eles subiram ao templo para orar. E parece que não tinha ninguém no templo. Parece que eles subiram lá para orar, ajoelharam só os dois e ficou lá diante de Deus. Só que no contexto da época, quando fala essa expressão subiu ao templo para orar, a palavra orar não é simplesmente aquilo que a gente entende como orar. A palavra orar naquele contexto, eles também explicava como contexto de adoração. Alguém que subia algo para apresentar ou reverenciar o Senhor. Não é simplesmente subir como a gente sobe terça-feira todo dia aqui para fazer oração. Fica hashtag a dica, terça-feira oração, 7h30 da noite. Mas não era isso que estava dizendo o texto. Eles subiram, segundo o contexto, para um ato solene, que pode ser muito bem explicado como se fosse o dia da expiação. E eles subiram naquele ambiente para poder apresentar, né, a sua conta para Deus. E aí vai falar que o publicano, e Jesus, ele era mestre em fazer isso. O publicano na época de Jesus, gente, a gente já falou sobre isso, ele era pior em termos sociais do que uma prostituta. Na Bíblia vai dizer que um dos publicanos mais conhecidos na Bíblia era Zaqueu. Lembra de Zaqueu? E fala que ele não era só um publicano, ele era o quê? O maior da galera, ele era o maior dos publicanos. Então o publicano, na maioria deles, eles eram tomados pelos romanos e eles vinham do próprio povo. Era um pária. É pária que fala, né? Alguém não grato, né? Alguém que veio deles, que entendia todo o contexto deles, mas foi feito um romano para roubar do seu povo. E a história vai dizer que o publicano ele era pior, porque aí o romano pedia 30% e o publicano apresentava uma conta de 50%. Aí você fala, mas o romano falou 30. Falou, pois é, mas aí tem que pagar as contas aqui em casa, como é que eu faço? Então o publicano é alguém que usurpava uma posição. Olha que louco. E além de usurpar essa posição, ele explorava o seu próprio povo. Então, para o judeu, um publicano não era um cara mais ou menos. Não era uma prostituta da paróquia. Era o marginal. Era alguém não grato entre eles. Era mais fácil lidar com a prostituta do que com o publicano na época. Aí vem Jesus no contexto e põe um publicano na história. Pegou a maior referência religiosa da época, que eram os fariseus, e fez uma comparação com quem? Com o pior que tinha naquela época. Mas sabe qual que é o nosso grande desafio? Que quando nós lemos essa história, fala a verdade, que eu e você não dá a sensação, pelo menos eu não sou igual a esse fariseu. Não é assim que a gente pensa? Se você pensa assim, você é exatamente como ele. Exatamente como ele. Mas não é quem aqui nunca leu e falou assim, ai, graças a Deus, eu sou igual publicano. Não é verdade? Mas, gente, esse sentimento é exatamente o sentimento do texto. Se você e eu pensamos assim, nós somos exatamente como o fariseu. Então, esse publicano, a história vai dizer que ele entra na história e ele começa como? Segundo aí, batendo aonde? No peito. E parece que esse texto está jogado, né? E não está jogado. Na história vai dizer que, se você ver, só tem um versículo no Novo Testamento que vai falar que houveram pessoas que bateram no seu peito de maneira angustiada. Alguém sabe onde está? Não. No momento da crucificação. As pessoas aos pés da cruz, segundo o texto, lá em Lucas, se você quiser, Lucas 23, 48, vai dizer que as pessoas, ao olharem para aquilo que estava acontecendo, elas entraram em pânico, em desespero e socavam os seus peitos. E na tradição vai dizer no Oriente Médio que, por costume, apenas as mulheres têm o hábito de bater no peito. Obviamente, fazendo uma relação ao coração, né? Mas tradicionalmente os homens não fazem esse tipo de movimento. Quem faz são as mulheres. Mas aí, Jesus inclui isso na história, curiosamente. Parece que está sobrando. Mas não, é porque Jesus está dizendo que esse publicano está o quê? Desespero, angustiado, desnorteado. Ou seja, é alguém que está o quê? Desesperado para quê, meus irmãos?
A gente vai seguir, a gente vai ficar mais claro. E aí, o texto vai dizer, eu vou voltar lá no texto, e o texto vai dizer uma coisa muito, muito profunda, né? Vai dizer que ele, de alguma forma, não ousava nem levantar os olhos. E, de alguma maneira, ele batia no seu peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, que sou o quê? Pecador. E nós já falamos, meus irmãos, aqui na nossa comunidade, várias vezes sobre esse aspecto, né? E eu quero reforçar para a gente ter cada vez mais claro isso. Não existe no mundo, não existe na história passada, presente ou futuro, eu tenho convicção disso, nenhum Deus, ou nenhuma religião, ou nenhuma expressão religiosa que apresenta um Deus soberano, poderoso e que não precisa de absolutamente nada. Não existe nenhuma expressão que apresenta um Deus assim, que Ele mesmo, ao invés de requerer um sacrifício meu e seu, Ele apresenta a si mesmo como o próprio sacrifício. Eu vou explicar, vou repetir. Se você for na macumba, quem aqui já foi na macumba, além de mim? Quem aqui já matou uma galinha preta, além de mim? Na Umbanda, se você vai na Umbanda, dependendo da linha do umbandismo, você vai utilizar alguns elementos, né, alguns animais ou algumas outras coisas, como uma oferta de sacrifício a um Deus irado. De alguma maneira, a religião, ela criou na mente humana a necessidade de apaziguar algo. Tem alguma coisa errada. Tem gente que hoje mata um frango indo na igreja. Já viu como é que você mata frango na igreja? Aqui na igreja mata frango direto, né? Quando o seu Pedro traz o frango. O seu Pedro é maravilhoso, eu sou demais. Mas tem gente que mata um frango indo na igreja, porque ele vem na igreja como um desencargo de consciência, porque ele vem na igreja domingo para ver se a segunda fica boa. Ele literalmente vive um cristianismo de segunda. Literalmente. Porque ele tem a ideia, a sensação de que ir à igreja ao domingo, ele está agradando a Deus. Ele está indo à igreja ao domingo para falar assim: agora sim, Deus, melhora a segunda, porque eu não estou aguentando mais essa vida de segunda. Não é verdade? Só que em outras religiões existem elementos, você pode encontrar em todas as religiões apresentam algo nesse sentido. Se você for no budismo, por exemplo, que existe essa visão de uma autopiedade, de um autoflagelo, de abrir mão dos bens materiais, de ser alguém mais espiritualista, de ser alguém mais preocupado com a natureza, sabe, esses elementos místicos, nada mais é uma maneira de você querer o quê? Apaziguar a Deus. Então, quantas pessoas, né, que eu geralmente, pelo menos eu vejo isso, né, lá em São Paulo, quando eu vou trabalhar, muitas pessoas do meu convívio lá, algumas pessoas muito ricas, quase todas elas são budistas. É engraçado, né? E aí você vai conversar com eles, eles têm lá uma quinta-feira, não sei do que, para entregar não sei o que para os pobres. Aí você pergunta para quê? Fala: rapaz, mas eu sou desgraçado demais, Tiago, eu faço muita coisa errada. Aí eu falo assim: então você quer me dizer que na quinta-feira você vai lá e dar uma sopa, tá resolvido? Quase isso. Então, o que eu quero dizer com isso, o próprio judaísmo, se nós vamos ler a história judaica, aí você pode me fazer a pergunta: Tiago, mas peraí, tem uma coisa errada. No próprio judaísmo, Deus estabeleceu a figura do templo, a figura do sumo sacerdote, da casa sacerdotal, a figura do sacrifício, que é o cordeiro. Então tem uma coisa errada, não é o mesmo Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Então, se esse mesmo Deus pedir para matar um cordeiro, qual que é o desenho disso? O grande desenho disso vai dizer lá em Hebreus que essas coisas serviam como o quê? Como uma figura. E nós já falamos aqui na igreja. Todo mundo aqui, desculpa falar isso de novo, porque eu sei que muitos já ouviram, né? Todo mundo aqui entende a diferença de figura e símbolo, não? Todo mundo aqui? Senão eu vou explicar. É bom. Um dia eu estava no avião,
Peguei no avião, tinha uma veinha do meu lado, com todo respeito, eu falo veinha de maneira educada. Mas era uma senhora, e ela tava morrendo de medo. E eu olhava para ela, eu fiquei com medo por ela, de tanto pânico que ela tava. Mas aí, de repente, ela saca um crucifixo, assim, de dentro da blusa, assim, garra no crucifixo e começou a orar. Mãe, Deus, não deixa de eu cair. E eu olhava para ela e falava, Deus, ouve essa mulher. Né? Ouça a oração do seu justo, né? E aquela cena acontecendo, e aí de repente me veio na cabeça, né? Essa senhora, quando tomou o crucifixo, presta atenção na pergunta, ela tomou o crucifixo como um símbolo ou como uma figura? Pergunto, pode ter crucifixo? Crente pode andar com crucifixo, gente? Hã? Boa! Os legalistas falam, não, você vai pro inferno, né? Não tem nada a ver, mas a pergunta é, qual é o problema? É o crucifixo ou é você? É nós, Então, qual que é o desafio daquela senhora? Quando ela tomou o crucifixo, ela tomou como símbolo ou como uma figura? Boa pergunta, né? Mas vamos lá. Ela tomou como um símbolo. E qual é a diferença de ambos? Porque o símbolo, de alguma forma, ele tem poder em si mesmo. Então ela tomou o crucifixo e falou, rapaz, esse pedaço de metal, podia ser até ouro, não sei se a velhinha era rica, mas esse pedaço de metal tem tanto poder que vai fazer o avião não cair. Amém? Ao passo que se ela tomasse aquilo como figura, ela poderia até pegar no crucifixo, mas ela sabia que aquilo apontava para quê? Para algo superior. História do judaísmo. Deus vai lá e estabelece o templo. Deus estabelece o sacrifício, o sumo sacerdote, e a casa sacerdotal e o povo. Deus disse que tudo isso era uma figura das coisas vindouras. Deus estava dizendo que aquele pedaço de parede, aquele templo, era uma figura que apontaria para Cristo. O sacrifício era Cristo. E o sumo sacerdote? Cristo também. Ou seja, era Cristo em tudo. Só que quando veio Jesus, e Jesus disse, eu destruirei esse templo, em 3 dias vou reerguer, o povo entrou em quê? Em crise. Mata esse cara. Por quê? Eles vão matar o símbolo. Porque na mente judaica, o prédio tinha o quê, Gui? Poder em si mesmo. Meus irmãos, quantas igrejas evangélicas creem na mesma coisa, mano? Quanta igreja evangélica está perdendo seu tempo confiando num prédio, meus irmãos? Esses dias eu contei que a nossa comunidade é uma cafeteria credo e cruz. Fez sinal da cruz para mim, Ave Maria. Falei, meu Deus, qual que é o problema? Não, porque a igreja tem que ser uma igreja. Ó o legalista aí falando. A igreja tem que ser uma igreja. Eu falei, mas como é que é uma igreja? Porque para essas pessoas, a igreja tem que ser do jeito que ela aprendeu desde pequeno. Igual um fariseu aprendeu, lembra da história? Que ele aprendeu de pititim, como é que tem que ser uma igreja? Aí ele cresce com uma igreja. A igreja tem que ter um púlpito. A igreja não pode ter as crianças do lado, porque credo, o que esses animaizinhos estão fazendo aqui? Por que as pessoas falam desse jeito? Por que as pessoas sentam assim? Por que as pessoas tomam café no meio do culto? Gente, eles vão para o inferno desse jeito. Mas é porque, de alguma forma, deixa eu falar uma coisa para vocês, a história sempre se repete. Sempre. Por isso que o grande desafio desse texto, a profundidade desse texto, está falando de algo tão profundo, que parece que Deus não está falando de oração. E de alguma maneira, quando eu fiz essa analogia da história do judaísmo para falar do templo, porque de alguma maneira os judeus até o dia de hoje, e eu não sei como é que eles estão fazendo, não sei se você sabe, mas quando o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, eles nunca mais apresentaram sacrifício para Deus. Imagina esse povo sem perdão de pecado, como é que eles devem estar vivendo? Você sabia disso, não? Na época de Jesus, haviam 3 grandes grupos, que eram os essênios, os fariseus e os saduceus. Mas os proeminentes eram os saduceus e os fariseus. A grande diferença de ambos é que os saduceus não acreditavam na ressurreição e nem acreditavam em demônios, em mundo espiritual. Parecendo, como chama o cara lá da psicologia lá, o Freud, que era judeu, por sinal, que era ateu. Mas os outros, os fariseus, acreditavam na ressurreição, acreditavam que capeta existia.
E hoje também tem gente assim, não tem não? Se a igreja evangélica, capeta, acabei de ver da cruz, Deus me livre. Aí você vai na igreja, tem tudo é capeta. Você vê com tênis do capeta, camisa do capeta, tudo capeta. Aí fica imaginando o capeta, falando, nossa, não tem tanta coisa assim não, gente. Mas tem crentes que insistem em fazer isso, não é verdade? Mas enfim, e aí vem esse cara, esse bandido, que não poderia entrar nessa igreja, bandido, e fala assim, Senhor, sê propício a mim. Ser propício a mim. E creio que você vai se lembrar que uma das 7 doutrinas que nós estudamos a respeito da cruz do Calvário é a doutrina da propiciação e da expiação. Amém? Todos são lembrados disso. Mas o contexto importante é que o propiciatório era um lugar em cima da Arca da Aliança. Era uma tábua que ficava ali para quando o sumo sacerdote viesse apresentar o sangue e passava lá, aspergia o sangue 7 vezes sobre essa tábua, e esse sangue, segundo a história, subia por uma corda, e essa corda, quando chegava lá no céu, acendia em cima desse propiciatório uma Shekinah, uma luz azul, né, azulada, e essa Shekinah representava a presença de Deus. O sumo sacerdote olhava para aquela cena mística, devia ser algo impressionante, e ele saía desesperado correndo e abria os braços e dizia, está consumado, ou Deus aceitou o sangue, você está tudo perdoado, pessoal, pode ir embora para suas casas. E o povo, de alguma maneira, ele ficava naquela expectativa. Vai ou não vai aceitar? Ele vai morrer lá dentro ou não vai morrer lá dentro? Como é que vai ser esse negócio? Mas, gente, devia ser Não, isso é uma coisa louca demais. Imagina você ir pro templo, Renato. E será que vai morrer hoje, hein? Quem será que vai ser o Arão? Quem será que vai morrer hoje, hein? Mas imagina a cena. Mas eu vou te falar uma coisa. Deveria existir muito temor no meio daquela galera, não devia não? Não é verdade? E Jesus nunca criticou isso, sabia? Você vai ver que Jesus nunca criticou o zelo dos fariseus. Nunca. O que Jesus criticou, Guilherme? A hipocrisia. Mas enfim, né? Nós também somos tudo hipócritas, então vai falando com nós. E aí, pessoal? Esse elemento que ficava em cima da arca, que chamava propiciatório, é onde se apresentava o quê? O sangue. O sangue de quem? Do Cordeiro. E segundo a Escritura, o sumo sacerdote é Cristo, como o Cordeiro também é, né? E o propiciatório também. Então, o propiciatório, de alguma forma, ele tinha uma função. Ele tinha uma função de receber o sangue, de receber a oferta, para que essa oferta fosse apresentada a Deus. E quando esse homem, de alguma forma, esse pecador que não conviveu talvez na igreja, que não teve, não teve os ensinamentos, não sabia nem conversar, segundo Jesus faz uma declaração extremamente profunda, que de fato é o grande, para mim, é o grande segredo desse texto. Que quando ele fala, ser propício a mim, ele está fazendo uma declaração, Senhor, eu não tenho absolutamente nada a te oferecer. E eu sou publicano, sou rico, muito rico, porque se ele era publicano, ele devia ser muito rico. E eu vasculhei aqui e eu percebi que eu não tenho absolutamente nada para te oferecer. A não ser o quê? A não ser o quê, meus irmãos? Um coração contrito. Um coração arrependido. Um coração consciente. Sabe consciente de quê, meu irmão? Sabe do quê? Sabe o que está dizendo o texto? Consciente da minha condição, Senhor. Quando eu olho a minha relação com o Senhor, eu percebo que existe um hiato entre nós. Existe uma inimizade entre nós. Existe algo que precisa ser consertado. E além disso, Senhor, que algo que está quebrado entre nós, não existe absolutamente nada que eu possa fazer. Por isso, Senhor, sê propício a mim. Por isso, Senhor, provém o recurso. Por isso, Senhor, provê a oferta, provê a única coisa que pode resolver o problema. E Jesus ensinando isso para aqueles que se achavam o quê, pessoal? Justos. Então, já que eles eram justos, a pergunta que eu quero fazer para os irmãos é: o que é um justo, na sua opinião? Você é um justo, meu irmão? O que é um justo, meninos?
Crianças, escreve aí pro titio. O que é um justo? Quem não sabe escrever vai desenhar um justo, tá, Matheus e Helena? O que é um justo? Vai, filha. Um objeto é uma coisa homem. Um homem. O que é um homem ou uma mulher justa, Ariel? Presta atenção. Na história bíblica, para os fariseus era muito fácil responder essa pergunta. Sim ou não? O que era um justo? Imagina na ótica dos fariseus. É alguém que ia na igreja? Alguém cumpria a lei? Alguém dava dízimo? Alguém dava oferta? Fazer as coisas aparentes que deviam ser feitas. Exato. Passar o tempo. Socialmente era alguém perfeito. É alguém que cumpria com seus deveres. Essa era a figura, né? De acordo com o quê? Com a lei. Só que era o seguinte, quanto mais cerca você punha na lei, mais era o quê? Iluminado. Por isso, quando vai falar do apóstolo Paulo, que era o Saulo antes de converter, ele era um quê? Um doutor da lei. Porque imagina o tanto de cerca que o Paulo fez. Aí ele pôs uma cerca de matar quem descumpria a lei. Olha tanto que o cara pôs cerca. Imagina? E aí, pessoal, sobre essa expressão, né, o que é ser um justo, e obviamente ela tem que ser respondida por uma ótica divina, não por uma ótica humana. Porque o que você e eu pensamos sobre o justo não importa, importa o que Deus pensa sobre um justo. Não é verdade? É Deus bater o olho em você, mas já fala, você é justa. E a família fala, que é isso? Você conhece essa mulher? E Deus fala, mas ela é justa. E aí vem a grande pergunta, você vai ficar com o que os outros estão falando de você ou com o que Deus está falando de você? E aí, meus irmãos, esse conceito de justo, de alguma forma, então, não é aquela pessoa que de alguma forma observa algum determinado código de conduta. Segundo a ótica divina, isso não tem nada a ver. Senão Jesus não teria proposto essa parábola. Portanto, um justo segundo a ótica bíblica, eu tentei traduzir isso em uma palavra, é alguém que usufrui de um relacionamento especial de aceitação de Deus. É alguém que usufrui de um relacionamento especial de aceitação de Deus. Meu irmão, se você foi aceito por Deus, segundo a Bíblia, você é um justo. Olha, Tiago, mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou tudo atrapalhado, meu irmão, eu também estou vendo a mesma coisa. Nem me conta mais, porque senão vai acabar atrapalhando o jeito que eu tenho que olhar para você. Não é verdade? Às vezes o irmão vem contar de outro irmão e fala, não, irmão, para, porque eu já estava difícil de entender que era justo, você já está piorando. Né? Já viu como é que crente faz fofoca, né? Pede oração. Queria pedir oração pela Ieda ou pela Letícia. Foi por quê? Já que você perguntou, né? O dia que crente fofoca, né? Pedindo oração. Mas olha só, portanto, justiças nas Escrituras significam também os atos de salvação de Deus na história. Vamos ler um texto juntos que está lá em Miqueias. Nossa, Miqueias está na Bíblia? Tá entre Gênesis e Apocalipse, amém? Miqueias, capítulo 6, vamos ler do versículo 3 ao 5. Isso. Olha só, eu vou fazer o seguinte, Tainá, você pode ler para a gente, por favor? Uma voz de casada feliz. Miqueias 6. Depois de Jonas... Está depois de Gênesis aí. Está depois de Gênesis. Jonas antes de Naum. Adiantou? Está depois de Gênesis. Adiantou? Depois de Jonas de Naum. Adiantou? Não adiantou nada. Antes de Jonas e Naum, né? Vai lá nos profetinhos. Capítulo 6, versículo 3 ao 5. Vamos lá. Miqueias 6, de 3 a 5. A Tainá vai ler pra gente. Uma voz de casada feliz. E ela riu mesmo, Guilherme. Que legal. Que bom, né, Guilherme? Testemunho a gente vê assim, cara. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu.
Lembre-se também do que aconteceu desde Tim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Para que você reconheça os atos de justiça do Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A pergunta que eu fiquei ao ler essa parábola de Jesus é se o publicano já subiu justificado ou se ele desceu de lá justificado. Entendeu a pergunta, não? Eu só não entendi se ele já subiu justificado ou se ele desceu de lá justificado. Porque um justo, ele tem uma característica. É alguém que reconhece o quê? Os atos de salvação do nosso Senhor. Por que nós estamos reforçando isso? Porque você não precisa ser muito inteligente para saber que qualquer comunidade que você for, talvez não qualquer uma, mas a maioria das comunidades que se dizem cristãs, jamais apresentam a verdadeira condição do homem frente a Deus. Estou mentindo, meus irmãos? Aliás, não existe nada mais bizarro do que está acontecendo no século XXI. Quando você vai ler lá em Isaías, quando Isaías fala que viu a Deus, o que acontece com ele é algo extraordinário. O que é produzido no coração de Isaías é um temor, um pavor tão grande, porque ele olhava para Deus e falava: Deus, eu não sou como o Senhor. Deus, eu sou um nada, eu sou um verme, eu sou um desprezado, eu sou um delinquente, e o Senhor não é. E você sabe que esse é o grande problema da nossa relação com Deus. É que você não é tão bom como a sua mãe falou que você era, e Deus é muito maior do que o que seu pai ensinou. E vou falar uma coisa para vocês, e cada dia que passa, essa mentira tem crescido, não só no mundo, como também naquilo que se chama igreja. As pessoas, de alguma forma, estão convencidas que Deus não fez mais do que obrigação de salvá-las. Eu tô exagerando, gente? Não. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico imaginando esses grandes homens contemporâneos, né? Eu falo que a gente ouviu falar Spurgeon, né? O próprio Billy Graham que faleceu, e outros grandes homens da história, Lutero, olhando para esse evangelho de hoje. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza absoluta que um apóstolo Paulo, se chegasse na maioria das igrejas evangélicas do Brasil hoje ou do mundo, primeiro que ele seria rechaçado, eles iam tacar pedra nele. Segundo, que ele ia apresentar um Deus estranho, um Deus desconhecido, igualzinho foi lá no Areópago. Eu tenho certeza absoluta. E por que eu tenho certeza absoluta? A última vez que convidaram a gente para pregar, não vou falar o nome da igreja, o Guilherme sabe. Nem a cidade. Nem a cidade, porque o povo sabe. E nós apresentamos em 1 hora o evangelho. O Paulo estava presente, o Nathaniel, antes para a França, também estava lá. Em 1 hora, o povo falou assim: mas de quem você está falando? Eu falei: do Deus da Bíblia. Mas qual Bíblia? E a pergunta nesse dia só foi assim: o que é o Evangelho? Vocês lembram disso, né? Eu só fiz essa pergunta: o que é o Evangelho? Com essa pergunta, criou uma grande confusão. De uma coisa eu saí de lá convicto: nós não acreditávamos no mesmo Deus. Não, mas é que nós fala de Jesus, viu? Eu falei: pois é, no Espiritismo também fala. Não, mas nós fala de, né, que ele nasceu de uma virgem. Não, mas a Igreja Católica também fala. Não, mas a gente também crê que ele é um grande profeta. Não, mas o islamismo também fala que ele é. Então, deixa eu te falar uma coisa: você encher a sua boca e falar de Jesus não significa absolutamente nada. Da mesma maneira como para Deus, aquele povo que se dizia família de Deus, que pegava a Torá para matar o povo, para Deus também não representava absolutamente nada. Nós já falamos isso aqui, e é absurdo o que aconteceu na história de Jesus. É um absurdo pensar isso. Que no dia em que nasceu o nosso Salvador, vai dizer a Bíblia que um anjo passou, imagina ele passando, e aqui está Jerusalém, o templo, tá? E ele passou em cima de Jerusalém, o templo. E quem estava no templo, Maria Angélica? As pessoas que estavam ali. O sumo sacerdote, a casa sacerdotal, quem representava quem, Tainá? Deus. Tipo assim, nós somos os embaixadores aqui. Para falar com Deus tem que passar por nós. Era assim, e de fato o povo não se relacionava com Deus. Quem se relacionava com Deus era quem? O sumo sacerdote. Tá claro isso? Só que a Bíblia vai dizer que quando o anjo passa, ele passa por cima de todo esse circo. Toda essa estrutura. Todo esse circo aqui, ó.
e vai lá num pasto, onde tinha uns pastores. O que era um pastor na época? A pior profissão que tinha, ou mais simplória que existia. E anuncia o maior acontecimento da história da humanidade. Um povo simples, humilde, que talvez não podia nem entrar no templo, porque fedia. Meus irmãos, de que Deus nós estamos falando? De que Deus nós estamos orando? De que Deus nós estamos nos relacionando? Eu vou falar assim, eu vou falar da minha experiência, da minha forma de enxergar. Eu, assim, já tenho uns 8 anos que eu cansei do circo. Cansei do circo. E eu tomei uma decisão na minha cabeça e na minha família radical. Eu vou parar de querer agradar circo. Sabe essa decisão de Pedro? O que importa é agradar a Deus e não os homens. Sabe essa decisão? Parece que é um texto tão bonitinho. O que importa é agradar a Deus e não os homens. A gente põe até no para-choque do carro. Meus irmãos, agradar a Deus e não os homens é muito mais do que isso, meu irmão. É negar muita proposta, meu irmão. É negar muito esquema, muito acordo. E nós fazemos acordo o tempo inteiro. Se não é com alguém, é com você mesmo, irmão. Acordos. Como se você pudesse enganar Deus que está olhando tudo isso e falando assim, meu Deus do céu, quanto fariseu nessa igreja. A começar pelo pregador. Olha, gente, eu tive uma conversa com o Guilherme um tempo atrás, falei, Gui, assim, de boa, cara, eu olhava para isso tudo aqui, para esse circo todo, eu falei, cara, eu tenho que tomar, segundo a Bíblia, eu tenho que preocupar pelo menos com uma coisa, com a minha relação com Deus, irmão. Eu preciso cuidar dessa relação, e cuidar dela não quer dizer que você está fazendo alguma coisa. Cuidar dessa relação, como está lá em Filipenses 2, 12, 13, fala desenvolver com temor e tremor a vossa salvação, porque é Ele que opera em vós tanto querer quanto o quê? E realizar. Por isso que, baseado nesse versículo, eu não sei se esse publicano subiu justificado ou desceu justificado. Bom, importa que ele foi embora para casa. Para casa o quê? Amigo de Deus, velho. E aí, meus irmãos, quando eu falei aqui essa expressão de um justo, é alguém que usufrui de uma relação especial. Por que uma relação? Porque é uma relação especial. Porque a grande maioria da humanidade, segundo as Escrituras, é inimiga de Deus. Ó. E nós estamos incitando o povo, ensinando para o povo que está tudo bem com Deus. E Satanás, ó, para ele. Quem já veio aqui na exposição do que o Paulo faz muito sobre o Evangelho, a maior mentira que já contado para você, meu irmão, é que você é amiguinho de Deus. E ó com Satanás, ó, sai fora, Satanás. E essa é a maior mentira na Bíblia. Na Bíblia não, porque na Bíblia não fala isso, né? Louvores. Hoje eu estava lá em casa, finalizando esse tema, aí eu falei assim, Alexa, cantar louvor. Eu vou parar de falar isso para ela. Porque o louvor que ela põe, os 3 louvores que aí pega no Spotify, as 3 sequências de louvor, é falar que Deus só tem um propósito, que é agradar os seus sonhos. E eu ouvindo aquilo, desculpa o que eu vou falar, eu senti saudade de Renato Russo e Legião Urbana. Eu tô achando que eu vou falar assim, Alexa, tocar a Legião Urbana. Eu vou começar a falar isso. Tá melhor, gente. Pelo menos o Renato Russo tinha uma coisa que esse povo não tem: sinceridade. Aí fica aquele bando de evangélico que recebeu de Deus uma graça de ter uma voz boa, cantando um monte de heresia, e o povo lá tendo esses orgasmos espirituais dele. E a vida toda torta. Toda desprovida de graça, de misericórdia, de bondade, de favor, de temor. Vive como se não houvesse amanhã. Sabe essa coisa? Não, como se houvesse, né? Se não houvesse era outra coisa, né? Gente, para que reconheça todos os atos da salvação. Você tem ideia dos atos da salvação na sua vida? Não? Você é alguém que acorda de manhã e fala assim, meu Deus, eu não sou digno. Mas Deus, eu pelo menos você entenda, Deus, eu não sou digno, Deus, mas deixa como está, não muda não. Mas eu continuo não sendo. A gente fala aqui até o cansaço, você e eu, nós merecemos, sabe o quê? Não é o inferno, é o 5º dos infernos. Mas pela graça de Deus, nós fomos chamados por Deus. Sabe por quê? Porque não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém?
Por isso, meu irmão e minha irmã, eu já falei, eu vou repetir isso aqui. Quando alguém vira para você e fala assim, quem é que acha que, porque não, né, eu falo isso toda vez, vou repetir, né? Quem é que acha que quem não trai a mulher vai para o céu? Aí todo mundo, porque, né? E quem acha que trai a mulher vai para o inferno? Aí você levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa, os dois estão com problema. Porque os dois que pensam assim, negam a Cristo. Porque se você acha que deixou de... Porque você não pecou contra a sua mulher, você vai para o céu. Você é um legalista também, você é um fariseu do mesmo jeito. Não, mas ele traiu, ele vai para o inferno. É um fariseu também. Tiago, mas não tem lógica. Se ele fez isso, ele tem que pagar pelos... Meu irmão, ele vai pagar pelo que ele fez. A questão é que ele precisa encontrar o quê? Arrependimento. Arrepender-se de algo não é fazer algo. Sabe o que é arrepender? É receber algo de Deus não merecido. Porque segundo a Escritura, até o arrependimento provém de quem? De Deus. Ô Tiago, o que eu faço nessa bagunça? Já que é tudo pela graça. Meu irmão, crê somente. Então, eu vou falar, ué. Aí o cara fala, não, mas eu cheguei nessa igreja aqui porque eu queria fazer um serviço, eu queria fazer uns negócios. Meu irmão, aqui já está tudo pronto. Porque quando a gente fala pronto, nós estamos falando de pessoas, não de estruturas. Agora, precisa melhorar os bancos, né? Precisa melhorar a temperatura, nós sabemos que precisa melhorar muita coisa. Mas não é disso que nós estamos falando. Nosso objetivo é dificultar o máximo para você não achar que o prédio vai salvar você. Ué. E tem gente achando que o prédio vai salvar. Gente, eu tenho amigos que domingo, que é dia de ninguém, para de bater na mulher, porque domingo é o quê? Um dia sagrado. E segunda, licença para matar, ué. Porque já passou o domingo. Esse é o cristianismo apresentado para o povo hoje, gente. Tiago, mas peraí. Mas quer dizer para mim que o crente pode viver de qualquer jeito? Ninguém falou isso. Você sabe por quê? Sabe como é que vive um justo? De maneira justa. Porque ele não fez para parecer que é. Ele foi feito. E agora ele demonstra quem ele é. Você nunca vai ver, Marco Túlio, um pé de abacate dando laranja. No dia que isso acontecer, você pode saber que tem alguma coisa errada. Da mesma forma, você não vai conseguir ver um pecador não pecar, porque ele é o quê? Pecado. Mas sabe que você vai ver, você vai ver um justo promovendo justiça, porque ele é fruto de quê? De justiça. A palavra sêmen, que vem de semente, segundo a palavra de Deus, vai falar que Deus semeou uma semente dentro de nós. E essa semente lá em Colossenses capítulo 28 vai falar que é o quê? O próprio Cristo morando em nós. E esse Cristo agora é a esperança do quê? Da glória. E aí, meus irmãos, uma importante pergunta. E eu acho que essa pergunta seria uma boa pergunta para a gente sair daqui hoje. Você realmente é alguém que acorda de manhã e fica espantado, desnorteado, desorientado com a obra de salvação na sua vida ou não? Fala a verdade, meu irmão. Pode falar a verdade. Não é fácil acostumar com essa ideia, não? Não é fácil? Não, tô falando a verdade, cara. Quanto mais tempo você vai vivendo com Cristo, você vai entrando numa onda assim, mas... Pra falar a verdade, não fez mais do que obrigação mesmo. O céu não ia ser igual sem mim. E aí você começa a criar uma teologia na cabeça que vai produzindo o que em você? Arrogância. Farisaísmo. E sem perceber, a gente volta lá no começo, né? Ainda bem que eu não sou como esse fariseu. Eu sou como o publicano. Se você pensou assim, você é igualzinho o fariseu, que desprezou os outros. Não, meu irmão. De verdade, você não tem ideia, ou talvez nessa vida nós jamais conseguiríamos atingir a profundidade da pobreza que nós temos, ou que nós somos, da indignidade que nós somos. Porque, eu vou falar para você, meu irmão, se você não chegar a essa conclusão, você jamais conheceu o Evangelho. Você jamais conheceu o Evangelho. Você pode ter conhecido qualquer outra coisa, menos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, mas eu vim aqui porque me disseram que resolveu os problemas do meu casamento.
Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. O evangelho que eu conheço é capaz de produzir coisa muito pior no seu casamento. Que pode ser que ele produza até um jugo desigual. E eu vou te falar, não tem nada pior que você dormir com capeta. Não tem. Não tem. Ah, mas eu vim aqui e eu pensei que Deus ia mudar a minha história no trabalho. Porque eu queria uma promoção. Uma vida, né? Que é o que as igrejas estão prometendo. Rapaz, é capaz de Deus pegar você e falar, rapaz, está precisando de uma coisa boa, chama desemprego. Nunca vi gente funcionar como desemprego. Tem uma história da igreja lá na Sodateca, tinha um irmãozinho, estava desempregado, não faltava um dia na igreja, ele ia lá, não tinha ninguém, ele ia lá para limpar o chão, ele frequentava reunião de oração, ele abria a igreja, vamos lá, criticava o povo que não ia na igreja, criticava, falava, você não está indo, vai para o inferno, hein, cuidado, a temperatura do inferno é quente. Aí, os irmãos muito preocupados com ele, oraram para arrumar o quê? Emprego. Aí arrumaram para ele aquele emprego. Sabe aquele emprego para crente, Rosângela? Aquele emprego assim que você vai, assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí falaram que esse irmão desapareceu da igreja. E ele tinha uma grande desculpa, ele estava o quê? Ele está na Bíblia, tem que trabalhar, né? Então eu tô seguro nas promessas do Senhor, estou guardado ali, né? E aí conta que esse irmão sumiu da igreja, aí um dia ele apareceu. Ô irmão, o que você veio fazer aqui? Você sumiu? Eu vim pedir oração para Deus mudar o emprego, para arrumar um emprego melhor. Aí falaram que o pastor virou para ele e falou, rapaz, eu tenho uma proposta melhor, né? Vou morar para você perder o emprego. Porque eu nunca vi gente funcionar desempregado igual você. Então, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não é uma sacola vermelha cheia de presentes. Isso se chama Papai Noel. E as pessoas estão confundindo Deus com Papai Noel. De verdade. Então, meus irmãos, lá no versículo 8 do mesmo Miqueias, se você está aí ainda, quem pode ler o versículo 8 de Miqueias? Tá? Foi fechar, vai ter que voltar no Miqueias. Lê então, Tainá, versículo 8. Achado que é de novo. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Olha só. Que você pratique a justiça. Deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, nenhum ser humano na face da terra, fora de Cristo, pode praticar a justiça. Tudo que é fora de Cristo é legalismo. Tudo fora de Cristo é legalismo. Porque, segundo a Bíblia, só pode praticar um ato de justiça quem é o quê? Justo. Tiago, mas ele é um delinquente. Tá, mas como é que Deus falou? Deus falou que ele é justo. Meu irmão do céu. Então ele é justo. E quando Deus declara que você é justo, é igual ele falou, haja água, haja luz. E houve o quê? Luz. Tudo que Deus profere acontece, meu irmão. E então, a palavra de Deus vai dizer que, de alguma forma, esse justo, ele foi justificado e não se auto-justificou. Então, eu vou te falar uma coisa. Amor, pensa no pior pecado que você acha que, na sua opinião, qual o pior pecado que pode acontecer? Que uma pessoa pode cometer? Matar. Você, Renato? Yara? Hã? Apostatar. E você, Guilherme? Matar. E você, Tainá? Hã? Apostatar. E você, Ana Angélica? Matar. Sabe qual que quando eu leio a Escritura, para mim tem um pecado que o homem comete, que para Deus é quase indefensável. Chama autojustiça. Sabe quando você é pego no ato? Sabe quando você é pego no ato? E aí, meu irmão? Pois é, mas deixa eu explicar por que meu irmão, se você começou com essa conversa. É triste. A pessoa que pratica autojustiça, ela, presta atenção nisso, ela desmerece ou ela rechaça a misericórdia de Deus. Você entende isso, não? Porque quando alguém virar para você, mas já vai falar assim, você é mala!
Você vai falar, sabe a resposta que tem que dar para ele? É o seguinte, se você me conhecesse igual Deus me conhece, você ia falar coisa muito pior. Essa é a resposta de um crente. Mas não, nós aprendemos desde pequenininho o quê? A criar desculpa, a se auto-justificar. Não, mas deixa eu te explicar por que eu fiz isso. Porque quando eu nasci, eu apanhava demais quando eu era pequeno. E aí por causa disso, eu virei quem eu virei. Não é assim que o ser humano pensa? É assim que o terapeuta está ensinando os crentes, que agora, em vez de ler a Bíblia, está indo na terapia. Você sabia disso, não? O pecado virou nome de doença. Ele tem uma compulsão sexual. Não, ele é um tara, ele é um depravado, ele é um adúltero. Não, é compulsão sexual. Porque quando ele era pequeno não tinha afeto dos pais, aí ele cresceu, ele quis encontrar afeto em outras pessoas. Boa forma de resolver o problema. Ele não é mais ladrão, ele é o quê? Como é que dá o nome para essa doença? Então, não. Ele é cleptomaníaco. Olha que nome bonito. Rapaz, dá até para pôr nome de filho, não dá? Cleo Maníaco, vem cá. É Clepton. Eric Clapton, né? Vem cá, Eric Clapton. E sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo não ouve o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo está ouvindo qualquer outra coisa que não é o evangelho. Sabe qual foi a promessa de Jesus nas Escrituras? Isaías 53, 11. Quem pode ler para nós? Isaías está mais fácil de achar. Isaías. Haroldo, você com voz de casado, feliz, com a mulher. Isaías 53, 11. Olha a promessa. Vou até ficar de pé, hein? Por favor. Nossa, muita alegria. Menos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Olha que texto. E ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Que trabalho que ele está falando, meu irmão? De que trabalho Isaías está falando? A cruz do Calvário. Que penoso trabalho. Mas fala que a sua alma ficará o quê? Satisfeita, satisfação. Lembra do sacrifício no propiciatório? Chegou como aroma suave, Deus falou, me agradei. Perdoa o povo. E aí vai dizer que com o seu conhecimento, ele fará o quê? Justificará muitos, porque ele é o quê? Justo. E vai dizer também que eles foram justificados, porque todas as suas iniquidades ele levou sobre si. Portanto, meus irmãos, a expiação que está dizendo aí ser propício a mim, né, traz essa condição que me permite me relacionar com o Senhor. Não havia na terra nenhum ser humano capaz de produzir isso. Por isso que quando está lá em Isaías 6, que fala assim, a quem enviarei? Aí todo mundo acha que foi Isaías que falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquilo foi Cristo falando. Aquilo foi Cristo falando. Porque Isaías resolveu algum problema, irmão? Nenhum. Porque a sua salvação não estava em Isaías. A salvação estava em quem? Em Cristo. Portanto, meus irmãos, pra gente... Vai encerrar agora ou não? Glória. Vou falar igual meu irmão. Glória. Mas eu tenho que fazer um resumo, né? Senão não é o Tiago. E eu não sou, né, como os irmãos, eu não tenho 3 pontos, eu tenho 45 pontos de resumo. A Letícia que fica pegando no meu pé aqui. A bateria está acabando. Não, pode sim. Põe aqui, ó. Põe aqui. Será que aqui não é melhor? Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem já fez o templo aí dos meninos? Fizeram o templo, Alice? Ou tá comendo? Você tá comendo no templo? Ela foi lá no meu almoço. É? Jesus amado. Quem que é o pai dessa criança? Tem um pai que está presente? Não? Meu Deus, cadê? Cadê o pai? Mas olha só. Voltamos aqui na parábola.
A parábola, obviamente, como a gente falou no início, dava a sensação que Jesus estava ensinando sobre oração, o estilo de oração, sobre humildade, sobre arrogância. E eu acredito que isso também está no cerne do texto. Mas o que Jesus está mostrando nesses versículos, como eu falei no início, é algo absolutamente mais profundo do que simplesmente saber orar ou não saber orar. Jesus está deixando claro em evidência para nós que não há e nunca haverá alguém capaz de solucionar um problema que só Deus pode resolver. Vocês vão lembrar desse texto no próprio Lucas, aí que a gente está lendo. Se você segue o texto, vai chegar no momento que vai encontrar com um jovem rico. E Jesus tem uma conversa com o jovem rico. Olha que coisa louca. E nessa conversa com o jovem rico, se você pula para o capítulo 19 de Lucas, ele encontra Zaqueu, que era o maior dos publicanos. Olha que loucura, olha que, né? Jesus contando a história acontecendo aí, no olho de todo mundo. E vai dizer em Lucas 18 que, de repente, Jesus vai falar que é mais fácil o camelo entrar por dentro de uma agulha que o rico entrar no reino dos céus. Aí eu acho que foi Pedro, não sei, levava. Rapaz, então é difícil demais. Quem poderá ser salvo? E Jesus fala assim, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aí tem igreja evangélica aí que usa esse texto e fala, tá vendo? Se você acha que é impossível comprar um carro, para Deus é possível. Então pede para Deus que Deus vai te dar um carro. Olha que versículo, olha o sabe como é que chama isso? Sabe como é que chama isso? Iniquidade. Ah, mas iniquidade não é pecado? Não, é diferente. Sabe o que é iniquidade, Maria Angélica? É falar o que Deus nunca falou. Será que tem gente iníqua na nossa geração? Será que tem iniquidade dentro das igrejas? Fala a verdade. Será que tem gente falando coisa que Deus nunca falou? Será? Então, meus irmãos, essa expressão, né, que Jesus vai trazer desse ser propício a mim, Jesus está dizendo que quando esse homem faz essa declaração, essa deveria ser a nossa declaração. Não a declaração de um publicano, mas a declaração de um depravado, que você e eu também éramos. E talvez, e possivelmente, essa visão não deve ser apenas na conversão. Sabe, agora eu estou convertido. Agora que eu sou justo, ninguém me segura. Ninguém me pega agora. Vou condenar todo mundo. Daqui ele colocou, por exemplo, nesse mesmo capítulo, a questão das crianças vigiando. A criança. Totalmente dependente de Deus. Exato. Perfeito. Dependente. Perfeito, Yara. E essa expressão da criança é alguém que é completamente dependente. Apesar da monte de tonteira que faz, é alguém completamente dependente de Deus. Com certeza. Né, filha? E aí, o grande legal, o grande interessante nesses textos é que Jesus dialoga com um homem que ficou chamado como jovem rico. Como é que ele chama? Jovem rico. Não, mas o nome dele não aparece. Lá no outro capítulo ele encontra um homem bandido, estava escondido numa árvore, um sicômoro, que era uma árvore. Sabe o que era um sicômoro? Sicômoro é um tipo de árvore baixa que era muito volumosa, Renato, que os ladrões escondiam para que quando passavam as pessoas, eles desciam e roubavam as pessoas. Era um lugar de abrigo para abrigar o quê? Bandido. Olha que loucura. Onde estava Zaqueu? No lugar certo. Numa árvore de bandido, que era uma árvore usada para você esconder, para roubar os outros. E era exatamente o que ele fazia, roubar os outros. Olha que coisa legal. Mas sabe o que é legal? É que Jesus relacionou com aquele jovem e nunca declarou quem ele era. Sabe por quê? Porque Jesus não conhecia. Zaqueu, que nunca frequentou uma igreja evangélica ou um culto religioso, era conhecido de Deus. Sabe o que é importante saber isso? Porque no último dia, eu já falei, a coisa mais terrível que pode acontecer com você e comigo não é se você perdeu um ente querido, ou se você perdeu uma condição financeira, ou se você perdeu até uma saúde. A coisa mais terrível que pode acontecer com você e comigo no final é se Deus disser, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Isso sim deveria encher nosso coração de temor. E não se você vai ter condições de arrumar um emprego essa semana ou não. Mas se Deus falar, eu não te conheço. Isso deveria encher nosso coração de temor.
Porque é muito provável que esse publicano sabia exatamente quem era Cristo. Sabe por que ele sabia, Guilherme? Porque ele pediu propiciação. Enquanto o fariseu, ele era a própria propiciação. Deus, olha para mim, Senhor. Rapaz, que música diabólica, do capeta. Rapaz, você tinha que falar para Jesus, para Deus, olha para Cristo, por favor. Essa devia ser a nossa canção, ué. Olha para mim para quê, Deus? Pelo amor de Deus, se puder evitar, você evita. Porque vai que você embirra comigo. Vai que você toma, não gostei de você. Arrependido de você, imagina. Meu irmão, olha para Cristo. Olha para Cristo, Senhor. Senhor, ser propício a mim, Senhor. Meu irmão, você consegue fazer essa oração? Você é alguém que acorda de manhã com essa oração, meu irmão? Você acorda de manhã, põe o pé no chão e pensa assim, meu Deus, eu não mereci absolutamente nada disso. E eu já falei aqui, vou repetir. Eu tenho algumas opiniões extra-bíblicas. Por isso que eu declaro, extra-bíblicas. Eu já falei que para a minha cabeça, tem uns tipos de gente que não entra no céu. Entra pecador, depravado, delinquente, assassino, entra traficante, vai entrar prostituta, vai entrar, sei lá, estuprador vai entrar. Vai entrar também. Mas eu acho que o ingrato não entra. Porque ele vai encontrar um defeito no céu e Deus não vai cometer esse erro. Imagina ele chegando no céu e falando, não gostei da nuvem, não gostei da cadeira, o ar-condicionado é muito gelado, não estou curtindo. E Deus não vai cometer esse erro com você. Meu irmão, sabe por que Deus volta e meia tira, põe na sua vida? Para ver se você, uma hora, vira grato. Fala, Deus, obrigado pelo que eu não tenho. Agora que você ganhar, você fala, Deus, obrigado pelo que você me deu, mas eu não queria nem ter, mas obrigado. E esse coração grato pelas pequenas coisas deveriam afetar as grandes coisas, como por exemplo os atos de salvação. Porque muita gente ainda se relaciona com Deus pela expectativa do que pode ganhar de Deus. Meu irmão, se você ainda pensa assim, você nunca conheceu o Evangelho. Porque você não entendeu o que foi a salvação então. Você deveria se relacionar com Deus. Eu não sei quando foi, uma vez eu estava com uma criança, eu fui dar um negócio para ela, falei, não, obrigado, eu não quero mais. Não, mas como? Não, eu não quero, já estou satisfeito. Eu vi aquela criança no dia, eu falei, rapaz, não tinha que ser igual assim com Jesus. Mano. Porque se a cruz do Calvário e a obra de Deus na sua vida não foi suficiente para você, meu irmão, nada o será. Nada. Nada, meus irmãos. Para encerrar, resumo. Primeiro ponto, justiça. O texto fala de justiça. Um relacionamento correto com Deus é um dom de Deus que vem pela expiação e não pode ser alcançado somente pela observância da lei. Você só será apto a cumprir a lei se antes você foi feito o quê? Justo. Você só pode obedecer à lei, como por exemplo, dízimo, oração e outros elementos, se você de fato foi feito um justo. Senão, tudo que você faz, segundo a Bíblia, são como trapos de quê? De imundícia. Não tem valor nenhum. Mas como não tem valor nenhum? Porque nas Escrituras, a origem de algo determina o valor de algo. Entende isso, não? Entende o que eu falei, não? A origem de algo determina o valor de algo. Se você vem de Deus, isso determina o valor. Mas se você vem do capeta, isso não tem valor algum. Não, Tiago, mas eu entrego cesta básica para as criancinhas, presente para elas. Meu irmão, a pergunta não é essa. A pergunta é onde você está. Você está na luz ou nas trevas? Ai, não sei, meu irmão. Se você não sabe, meu irmão, não é eu que vou saber também. De uma coisa eu tenho certeza. Se você estivesse na luz, você saberia. Por quê? Porque esse foi o maior ato da história da humanidade na sua vida. Só isso.
Segundo ponto, expiação. A graça de Deus oferecida por meio do sacrifício não pode ser recebida pelo adorador arrogante, crítico e satisfeito consigo mesmo. Ele estava todo satisfeito. Ele achou que estava o quê? Resolvido. E sabe qual deve ser a mentalidade do crente? De fato, Deus, na nossa relação falta um pedaço. E esse pedaço é a responsabilidade minha. Eu preciso crescer em maturidade, em graça, em conhecimento, em revelação. Terceiro ponto, um padrão de oração. Informar a Deus de modo autoelogioso a respeito das nossas virtudes não é oração. Um anseio humilde pela graça de Deus imerecida é um aspecto autêntico da oração genuína. O fariseu fala como se não houvesse nenhum justo na terra tão nobre como ele, ao passo que o publicano ora como se não houvesse nenhum pecador na terra tão mau quanto ele. Tem uma diferença muito grande. Quarto ponto, a deformação da percepção. A justiça própria distorce a visão que se tem de si mesmo, de Deus e do seu próximo. Quinto, o destinatário dos sacramentos. Somente os que enxergam a própria indignidade na presença da oferta da graça de Deus podem se aproximar da santidade de Deus e receber essa graça de maneira apropriada. Sexto e último ponto, a ligação crucial entre a palavra e o sacramento. Como em Isaías 66 que nós lemos, ouvir a voz de Deus e obedecer a essa voz, a sua palavra, está ligado aos sacramentos. Em João capítulo 6, versículo 40, essa mesma ligação é feita. Sempre que a palavra e sacramentos são separados e um do outro é negligenciado, disso resulta graves problemas. Então, meus irmãos, eu quero encerrar com os irmãos, agora encerrar mesmo. João capítulo 6. Vamos ler o versículo. Peraí. Vamos ler o 28 e o 29. Todos estão familiarizados com o contexto de João, né? Esse capítulo é onde Jesus multiplica os pães e peixes, deixou o povo ouriçado, o povo declarou que ele é o Messias, devia vir, graças a Deus por esse homem que enche barriga, porque se tem uma necessidade que o homem tem, é o quê? De comer. Encontramos, né, a salvação então. Se tem alguém que faz pão, né, e vinho, então não precisa mais nada. E aí, Jesus vai mudando o discurso a partir de alguns versículos e o povo entrou em crise. Não, mas peraí, esse cara tá achando que é maior que Moisés. E eles falando com Deus. Mas aí, Jesus argumentando com eles, de repente eles dirigem a Jesus no versículo 28 e pergunta para eles: que faremos então para realizar as obras de Deus? Se você perguntasse isso para o mestre de obra, era fácil. Ele ia pegar os tijolos, falar, está ali o cimento, está ali a areia, você mistura e faz a parede. Era simples, não era? Que era uma obra, não era? Mas a resposta de Jesus como é que eu posso falar? Não tem palavra para essa palavra de Jesus. Me ajudem aí, gente, com alguns vezes de... Não é abstrata. Não, ela transtorna o pensamento humano. Ela transcende o pensamento humano. Porque a resposta dele é: respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Pensa, Marco Túlio, isso na mente de um religioso que está esperando o quê para fazer? Uma regra, uma lei. Me dá alguma coisa para fazer. Por quê? Porque eu quero vantagem com Deus. Eu quero parecer que eu cheguei primeiro. Eu quero parecer que eu tenho algum benefício com Deus aí que você não tem. E vem Deus e fala assim: a obra de Deus é essa, que você creia. Não, tá, mas isso eu sei, mas e Jesus, e o que, meu irmão? Até porque o que você pode fazer?
Deixa eu ver as virtudes que você tem. Deixa eu ver as competências que você tem. Deixa eu entender. Aí Jesus vai falar, não, como eu não encontrei, fica com o versículo 29 mesmo. A obra de Deus é essa, meu irmão, que creais naquele que foi enviado. Por isso que todo crente com problema é crente com crise de fé. Por isso que lá em Lucas 18, que nós lemos, nós lemos a partir do versículo 9, mas se você ler o versículo 8, Jesus vai dizer, e quando Deus vier, por acaso encontrará fé no mundo? Olha que ele começa assim. Crise de fé, meu irmão. Não é crise de terapia, psiquiatria, psicologia, é crise de fé. Os padrões pelo qual nós fomos colocados por Deus é absolutamente, completamente e eternamente diferente que os padrões do mundo. Se você insiste nos seus Rivotril, nos seus não sei o que trio da vida, você não conheceu, ou você conheceu e tem uma crise de fé sem precedente. Você precisa conhecer mais de quem nós estamos falando. É quase apresentar um Deus desconhecido, né? É possível viver uma vida difícil, mas alegre com Jesus. Amém. É possível viver desempregado, mas alegre com Jesus. É possível viver com doença, de enfermidade, de morte, e alegre com Jesus. É possível viver com problemas sérios no casamento, trabalho, filho, e alegre com Jesus. Mas sabe por que você e eu às vezes não vivemos? Porque o mundo nos ensinou que o padrão de alegria não é o padrão da Bíblia. Jesus falou assim, alegrai-vos quando vos perseguirem. Aí nós é perseguido, aí nós fica triste. Alegrai-vos quando insultarem vocês. Mas aí fala mal, fica bravo. Quer matar o irmão. O padrão de Jesus, meu irmão, é completamente diferente. Ou eu e você enquadramos no padrão de Jesus, ou nós vamos viver a vida, e eu vou falar isso de maneira muito responsável, miseravelmente salvos. Sabe o que é ser miseravelmente salvo? Miseravelmente salvo. Não tem nem como traduzir isso, né? Pobres, porém ricos em Deus. Ignorados, porém aceitos por Deus. Mortos, porém vivos em Deus. Não tendo nada, mas tendo a salvação em Deus. Isso deveria ser, sem sombra de dúvidas, o único. A única coisa que deveria importar para nós. Amém, meus irmãos? Eu quero orar por você, por mim, né? Não como fariseu, não sou como os demais, mas é como todo mundo. Nós somos débeis, frágeis, falhos, e todos, sem exceção, depende de uma graça não imerecida que transcende o que nós fazemos. Meu irmão, eu não sei se você consegue alcançar a dimensão disso, mas se fosse de outra maneira, seria muito mais difícil, meu irmão. Você entende isso, não? Se você tivesse que fazer alguma coisa, meu irmão do céu, seria difícil demais. E vem Jesus e meu irmão, Jesus facilitou demais a nossa conta. Ele facilitou demais a nossa vida. Ele falou para nós que nós tínhamos que fazer, era crer. Mas não é tão simples. Eu sei que não é tão simples. Porque nós insistimos em querer pôr o dedo. Não é? Nós vemos a bagunça e falamos, não, mas eu quero. Deixa eu intervir, Deus. E vem Deus e fala que a ira do homem não promove a justiça de Deus. Meu irmão, nós deveríamos estar transtornados quando a gente vê um irmão se perdendo, sabia? Porque o que aquele irmão fez, o que aquele irmão, pode pensar no pecado se você quiser, o que aquele irmão fez, tem perdão. Já parou para pensar nisso? Mas o fato daquele irmão desprezar, presta atenção, desprezar o perdão de Deus,
Isso é a coisa mais grave que ele poderia ter feito. Você, meu irmão e minha irmã, só vai ter problema com Deus no dia que você desprezar o perdão de Deus. E isso não é difícil de acontecer não, viu? Por isso que a alma que peca, vai chegando um momento que ela não alcança mais lugar de arrependimento. O problema não foi o pecado que ela cometeu, foi que ela foi se tornando um animal, um bicho, desprezando a Deus de tal maneira que chega uma hora, como está lá em Romanos, Deus entrega a pessoa. E Deus entrega de um jeito de boa. Porque Deus olha para o Guilherme, olha para mim, olha para a Tainá e fala: vocês são livres. Faz o que vocês quiserem então. Rapaz, liberdade é um trem perigoso. Liberdade é um trem perigoso. Não, Tiago, mas eu sou escravo de Cristo. Meu irmão, se você é escravo de Cristo, realmente, como está na Bíblia, você faria exatamente como Ele manda. E você faria de maneira o quê? Feliz. Meu irmão, nós temos que crescer demais ainda, não temos? Fala a verdade. Quanto pobre ainda a nossa vida frente ao Evangelho? Quanto pobre ainda nosso entendimento do Evangelho? Quanto falta para nós crescer ainda? Mas eu olho para Deus assim, ainda bem que lá na Bíblia vai dizer que Deus é longânimo. Longânimo, eterno. Eu acho que uma das coisas que Deus é eterno é para aguentar nós, tem que ser eterno mesmo, paciência. Mas nós também temos que ter essa mesma paciência uns com os outros. Ninguém chegou lá, meu irmão. E ninguém vai chegar. Até porque você não chega, é Ele que vem te buscar, você entende? Então, obrigado pelo texto que você me falou aí. Amém, meus irmãos? Olha só, ninguém chega lá. Pode continuar, outro. Você estava tão... Eu estava emocionado aqui. Amém. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós, como corpo de Cristo, como pessoas que foram chamadas pelo Senhor, não pelos nossos atos de justiça, não pelas nossas competências, Senhor, não pelas nossas condições, mas porque o Senhor olhou por nós e atuou com misericórdia, Senhor. Nós não tínhamos absolutamente nada a oferecer ao Senhor. Assim como um publicano, nem sequer deveríamos levantar os nossos olhos ao Senhor. Mas o Senhor, segundo a sua misericórdia, aprovou tocar no nosso ser, e esse ser foi justificado de todo pecado, de toda injustiça, de todo juízo. E nenhuma condenação há mais, Pai, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E tudo isso é obra das suas mãos, Senhor, não pelas nossas competências, Senhor. Não nos deixe enganar de estarmos tão contentes com nós mesmos, ao passo de esquecermos da obra de Cristo, Senhor. Quantas igrejas que se dizem igreja têm profanado o seu nome, Senhor, profanado o seu evangelho, profanado as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Cristo Jesus, eu peço, não só por mim, mas também pelos meus irmãos, que nessa manhã o Senhor possa produzir um espírito de quebrantamento, um espírito, Senhor, de humilhação, um espírito, Senhor, de descontentamento consigo mesmo, Senhor. Ao passo que nós possamos reconhecer a nossa necessidade do Senhor. Como está escrito, assim como a corça anseia por água, Senhor, nós pudéssemos estar desesperados pela Tua presença, Senhor, desesperados pela Tua salvação, desesperados pela relação com o Senhor. Pai, em nome de Cristo Jesus, produza em nós esse espírito, Senhor. Não esse espírito de morte, de sono, de apatia, Senhor, que nós nos encontramos, ó Deus. Nada importa nessa vida, a não ser o Senhor, a relação com o Senhor.
Nada importa o recurso, a casa, o carro, o trabalho, a profissão. Nada disso importa, Senhor. Tudo há de passar. Mas a nossa relação com o Senhor é eterna, Senhor. Por isso, nos ajude a termos a convicção, a decisão de querer o Senhor, e não o que essa relação possa promover, mas o Senhor nos basta. O Senhor nos basta. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ser propício a nós essa manhã. Perdoa o nosso pecado de fé, Senhor. O nosso pecado de insuficiência. O nosso pecado de ignorância, Senhor. E promova nossos espíritos nessa manhã, Senhor. Há homens e mulheres que podem viver uma vida alegre, independente do que o mundo nos demonstra, Senhor. O mundo, a criação geme na expectativa, na revelação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus estão desesperados, angustiados. É como se não tivesse amanhã, Senhor. Nós deveríamos ser a luz desse mundo, o farol para esse mundo tenebroso, um mundo desesperado. Mas às vezes nós somos aqueles que estão desesperados, Senhor. Pai, muito obrigado pela obra de Deus, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Muito obrigado porque Ele foi fiel e fiel até a morte, morte de cruz. Graças por essa obra que nos alcançou e nos transtornou e nos transformou em Teus filhos. E não apenas conhecidos, mas em Teus filhos, filhos do Senhor. Eu oro e agradeço no nome daquele que era, que é e que há de vir, Cristo Jesus. Amém. Amém.